Olá pessoal, na nossa aula de hoje continuaremos realizando exemplos de receptores elétricos. Então vamos lá. Primeira questão. Aplicando-se uma diferença de potencial de 100 volts a um motor elétrico de resistência de 20 ohms, passará por ele uma corrente elétrica de intensidade 0,2 amperes. A pergunta: qual o valor da força contra-eletromotriz desse motor? Então, para responder essa questão, nós utilizaremos a equação característica do receptor. Nós vimos que a equação característica do receptor é a tensão elétrica entre os terminais do receptor é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a intensidade de corrente que lhe ultrapassa. Então, substituindo os valores, nós temos, ele diz que a diferença de potencial exercida sobre o receptor, que no caso é um motor elétrico, um exemplo de receptor, é igual a 100 volts. A resistência interna é igual a 20 ohms. A intensidade de corrente é 0,2 e aí ele pede o valor da força eletromotriz, que é representado por essa letra, o epsilon. Substituindo, nós temos 100 é igual a força contra a eletromotriz igual a 20 vezes 0,2. Multiplicando 20 vezes 0,2 dará 4. Passando 4 para o outro membro, ele vai negativo. 100 menos 4 é igual a 96 volts. Portanto, a força eletromotriz gerada por esse receptor, ou recebida por esse receptor, é igual a 96 volts. Está respondido o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Um motor elétrico recebe a potência de 1000 watts sob tensão de 100 volts. Se a potência dissipada internamente é de 200 watts, calcule letra A resistência interna do motor e alternativa B a força contra-eletromotriz do motor. Analogamente à primeira questão, para responder a segunda, nós precisamos, na letra A, primeiro descobrir o valor da resistência interna. Então, para responder essa questão, podemos utilizar a fórmula de potência. Nós já vimos em aulas anteriores que a potência dissipada, no caso ele quer a resistência interna, pode ser igual à potência total, que é igual à tensão entre os terminais do receptor, vezes a intensidade de corrente. E para descobrir o valor da resistência interna, basta jogar na fórmula da potência dissipada, que é igual a resistência interna vezes o quadrado da intensidade de corrente. Só que para isso a gente necessita descobrir o valor da intensidade de corrente. Então, primeiro passo para o cálculo da resistência interna, temos que a potência total é igual à tensão entre os terminais do receptor vezes a intensidade de corrente. A potência total, ele nos deu, ele diz que é igual a 1000. E a tensão nesse receptor, nesse motor, no caso do motor, né, é igual a 100. Passando 100 para o outro membro, temos, ele multiplica no segundo membro com I, isola I, que é a intensidade de corrente, e passa o 100 para o outro membro. Dividindo 1000 dividido por 100, eu corto esses dois zeros com esses dois, vai ficar 10 dividido por 1, que é igual a 10. Portanto, a intensidade de corrente que está passando nesse motor ou receptor é igual a 10 amperes. Pronto, agora eu vou utilizar a fórmula da potência dissipada. Potência dissipada é igual
a resistência interna vezes o quadrado da intensidade de corrente. Substituindo valores, a potência dissipada, ele disse que vale 200, a potência dissipada. A resistência interna é o X da questão, na letra A. A intensidade de corrente acabamos de encontrar que vale 10 amperes. Então, 10 ao quadrado é 100. E aí eu posso passar o 100 para o outro membro dividindo. 200 dividido por 100 dá igual a 2 ohms. Portanto, a resistência interna será igual a 2 ohms. Está respondida a letra A. Já na letra B, ele pede para encontrar o valor da força eletromotriz, ou força contra eletromotriz. Vou persistir na fórmula de potência. Nós vimos que a potência útil é igual a força contra eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Nós já temos a intensidade de corrente, que é 10 amperes, mas não temos ainda o valor da potência útil. Só que, pela fórmula, eu sei que a potência total é igual à soma da potência útil mais a potência dissipada. Substituindo valores, temos que a potência total é igual a 1000, a potência útil eu não sei o valor ainda, e a potência dissipada é igual a 200, igual a 200, potência dissipada. Vou passar a potência dissipada para o outro membro, se está positivo vai negativo, sinal invertido. 1000 menos 200 é igual a 800, portanto a potência útil é igual a 800 watts. Agora, vou substituir na fórmula de potência útil, é igual a força contra a eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Potência útil é igual a 800, força contra a eletromotriz é o X da questão, e a intensidade de corrente descobrimos na questão anterior, que é igual a 10 amperes. Como a corrente está multiplicando com a força eletromotriz no segundo membro, passamos para o primeiro membro com sinal invertido, no caso de divisão. 800 dividido por 10 é igual a 80 volts. Portanto, acabamos de resolver a letra B. A força contra a eletromotriz é igual a 80 volts. Está respondido o exemplo 2. Fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!